Bom, como foi dito, né, hoje vai sair o resultado do teste a que submeteu o presidente da República, já que um auxiliar direto, né, o ministro secretário de Comunicação, foi detectado com o coronavírus. E pode sair agora de manhã, e a expectativa é essa, e a Bandeirantes está lá atenta para informar. Em uma transmissão ao vivo, a chamada live, que o presidente gosta tanto, ao lado do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, o Bolsonaro apareceu, então, para falar sobre o exame que ele fez. Todo mundo que estava no voo, todos nós, Isso. hoje coletou material todos nós, ainda não deu resultado, Mandetta. Tem aí órgão de imprensa dizendo aí que deu negativo. Tomara que esse fake news fosse verdadeiro, né? Mas não deu ainda. Acredito que nas próximas horas tem o resultado aqui do meu e de mais algumas pessoas que estiveram comigo. Agora é interessante saber onde é que o secretário de Comunicação aí contraiu, né, esse coronavírus, Cláudio Humberto. Tem ideia já? Não, não se sabe ao certo nem se ele já viajou com Foi aqui, foi lá? se foi aqui ou se foi lá, né? O fato é que se ele ele levou para lá o vírus, ele pode ter contaminado o presidente dos Estados Unidos, o vice-presidente americano, a filha do presidente, a Ivanka Trump, que estava também no evento. Ele fez selfie com um monte de gente, fez inclusive com o próprio presidente Donald Trump, cumprimentou, apertou a mão. Enfim, se ele deu ali uma tossidinha ou fez um espirro, já era, né? Ele contaminou quem estava por perto. Além do, como a gente inclusive anunciou ontem no RB News, a decisão mesmo foi de submeter a todas as pessoas que participaram dessa viagem, inclusive o pessoal de apoio, seguranças, assessores, enfim, do escalão avançado, né, que nem viaja necessariamente no avião do presidente. Todo mundo foi submetido a esses testes. Eu conversei o 02, né? O 02 estava lá também. Exatamente, o Eduardo Bolsonaro, né? Estava lá também, o deputado Eduardo, enfim. E eu conversei ontem com o ministro da Defesa, que também fez parte dessa comitiva. Ele já tinha feito o teste, estava assintomático ontem no final da manhã, mas estava em casa, estava aguardando ali quarentena, né? As pessoas que estão fazendo o exame, exatamente como fez o presidente Bolsonaro, estão indo para casa e aguardar o resultado para ver como é que está a situação. Se for detectado, aí já fica em isolamento domiciliar. E isolamento domiciliar é ficar num quarto fechado em casa, para não correr o risco de contaminar também as outras pessoas. Agora, ontem à noite surgiu até um vídeo de um garçom que serviu o presidente em Miami, numa churrascaria em Miami, infectado pelo coronavírus. O garçom publicou uma foto dele com o presidente Bolsonaro e depois um vídeo dele no hospital, já com a máscara, sendo atendido com o diagnóstico do coronavírus. Ou seja, o presidente esteve em algum momento ali, o que não quer dizer que ele esteja doente. Eu repito, o resultado do exame deve sair hoje. Mas tinha gente ali, pelo menos duas pessoas, né? O secretário Weingarten e esse garçom que o atendeu, muito próximos dele, infectados, né? Doentes. O prefeito de Miami também, por iniciativa própria, entrou em quarentena, né? Depois disso, ele esteve com o presidente, recebeu também integrantes da comitiva brasileira e por essas e por outras razões, ele também se impôs um isolamento domiciliar. Bom, além de Bolsonaro, todos os integrantes da comitiva, inclusive a primeira-dama Michele e outros familiares, se submeteram ao teste para a identificação do Covid. E o presidente perguntou ao ministro da Saúde se deveria ficar preocupado com a possibilidade de um resultado positivo. E o ministro afirmou que o estado de saúde de Jair Bolsonaro, que faz 65 anos agora, em março, é bom. Um homem de 64 anos, rígido, que faz as suas caminhadas, já passou seu organismo por agressão, que foi aquela facada até hoje mal explicada, né, presidente? Mas enfim, que superou, tem o sistema imunológico forte, mas a grande maioria sai muito bem, obrigado, faz um quadro de resfriado, gripe, tem que manter cuidado por conta das outras pessoas. E o ministro disse ainda que... O ministro da Saúde não poderia falar coisa diferente, né? Agora, é bom a gente lembrar Mas é verdade, né? que o vírus se propaga muito num ambiente frio, no inverno.
E nós estamos aqui no verão, né? Não se sabe Mas ainda. lá no hemisfério norte era inverno. Mas na Austrália, por exemplo, Zé Paulo, em que Então. é verão também, há uma contaminação bastante intensa, né? Números... E sabe o que me chama a atenção, Rafael? 55 casos detectados aqui no Hospital Albert Einstein, nosso vizinho. 55. É muita coisa. E vai aumentar hoje, porque ontem à noite o número já era maior. Falta só a comunicação ao Ministério da Saúde, que vai acontecer agora de manhã. Então, há essa possibilidade mesmo, essa quase certeza de que o vírus circula como qualquer outro, né? Vírus respiratório circula com maior intensidade durante o período mais frio, durante o inverno especialmente. Mas na Austrália, por exemplo, a gente tem dados mostrando que no calor também circula, né? Lá tem um número importante de pessoas infectadas. O ministro da Saúde ontem, né? Eu acho que ele falou a verdade. O coronavírus é isso, é uma gripe mesmo, né? Ela pode evoluir para uma pneumonia e as pessoas, as vítimas letais desse vírus, são aquelas pessoas que têm doenças pré-existentes, inclusive respiratórias. Estamos falando, inclusive, daquelas pessoas muito velhas, quer dizer, aquelas muito velhas que são as principais vítimas letais do coronavírus, ali que atinge entre 12% e 15% do total de infectados. Mesmo assim, são pessoas que tenham algum problema instalado já. Essas têm que ser mais protegidas, tem que evitar a todo custo qualquer tipo de aglomeração, não pode ir a futebol, shows, né, teatro, cinema, tem que ficar nesse período, um período mais crítico, tem que ser protegida disso. Mas assim, a gripe comum, a gripe influenza, mata muito mais. Por enquanto, quem mata mais mesmo das gripes, né, mais do que o coronavírus, é a influenza. O H1N1 matou no Brasil 700 pessoas. Né? Até parece que não aconteceu aqui, a gente não se dá conta disso. Para mim foi um choque assim, quando 2 semanas atrás alguém mencionou esse dado. Eu disse, puxa vida, é mesmo, né? Foram 700 pessoas que morreram e é como se não fosse não tivesse sido, não deram ao H1N1 a relevância ou pelo menos não deram o tratamento radical que está sendo dado agora pelas autoridades no Brasil e no mundo inteiro, né? De combate a essa doença. Mas é um vírus que nem sequer está entre os mais perigosos que surgiram nos últimos 10, 15 anos. Outras pandemias muito mais preocupantes aconteceram nesse período, mataram muito mais gente, mas enfim, agora as autoridades resolveram agir para evitar danos maiores. Bom, o presidente falou sobre as manifestações, né? Depois dessa transmissão na internet, em que ele apareceu com a máscara e tudo mais, na Rede Nacional de Rádio e Televisão, às 8h30, ele desaconselhou a participação nas manifestações para o dia 15/3. Como presidente da República, eu tenho que tomar uma posição. Também. Ou a favor. Tá? Se bem que o movimento não é meu, o movimento é espontâneo e popular. Uma das ideias, né? Adiar. Eu acho. Suspender, adiar. Daqui 1 mês, 2 meses se faz. Já foi dado um tremendo recado para o parlamento. Não, esse trecho não é da rede de rádio, não. Esse trecho é da transmissão mesmo. Na rede de rádio ele fala basicamente a mesma coisa, mas com outro tom de voz, com outra entonação, né? Mas ficou claro ali, né, que ele tinha as digitais nessa manifestação e o desejo de que essa manifestação acontecesse. O recado foi dado ao parlamento. Ele fala em democracia presidencialista durante o pronunciamento que fez na rede de rádio e TV. E desaconselhou a manifestação, mas disse que elas podem acontecer num futuro próximo, se assim os livres manifestantes entenderem que deve ser.